Soldado Dong Jing, a história pessoal de um soldado morto em batalha. Wellesley Tudor Poole, Melville Spearman, 1966, escrito ou publicado primeiro em 1917. 24 de maio de 1919, 21 horas. Além do salão de instruções, uma grande avenida de árvores leva a um lado da montanha. Sobre a colina existe uma mansão conhecida por nós como nosso templo de iniciação. Quando o grupo ou ciclo ao qual eu pertencia foram testados nas névoas e levados pelo mundo subterrâneo, onde outros testes nos esperavam, o professor nos chamou juntos no salão de instruções e cada um recebeu um novo manto para usar, um sinal de que estávamos no caminho em direção ao primeiro portal de iniciação. Essa linguagem é simbólica, um segmento de eventos reais atravessa o simbolismo. Pergunto-me se isso tem algum valor para você. Receio ser mal interpretado. As condições de vida aqui não podem ser explicadas em termos de tempo, espaço ou forma. Como você conhece estas? Registre o que eu digo, transmitindo se você se sente capaz. Apesar de muito disso parecer confuso, pode ser que aqui e ali encontre um pensamento proveitoso. Há muitas razões para se ter esperança, desde que falei com você há 2 anos. De acordo com as suas medidas do tempo, as vendas entre nós se aldegaçaram e muitos dos 2 mundos estão agora envolvidos no esplêndido trabalho. O professor nos arranjou nossas vestes novas e vivas e falou sobre o que está por vir. Rezamos juntos pela iluminação e pelo poder para fazer nossas vidas aptas ao serviço maior. Foi um momento feliz e solene. Não devo deter-me nos vários testes colocados a cada um de nós antes de termos sido admitidos no templo. Nem posso dizer-lhe muito do que aconteceu lá. Essas experiências virão para muitos de vocês. Havia 9 de nós no grupo. Todos os que passaram as provas acima de 81 no 14º círculo no auditório. Fomos unidos a um instrumento de socorro. Fomos iniciados em mistérios espirituais. Fomos mostrados uma parte do plano, um pequeno fragmento do qual estávamos destinados a cumprir. A cada um dos 9 foi atribuída uma tarefa especial e posição nas hierarquias do Exército de Libertação. Nossa tarefa é libertar as almas das amarras de seus pensamentos egoístas, que as rodeiam miseravelmente ao chegarem à fronteira. Você e muitos, como vocês, são membros deste exército glorioso. Na sala de iniciação, nosso professor nos entregou a um mestre que abriu as portas de nosso entendimento interior. Sobre isso, não posso te dizer nada agora. Lembre-se de quão triste e destroçado eu estava assim que cheguei aqui. Agora me sinto útil, posso compartilhar minha alegria com você. Criei coragem. Todos os que ainda se encontrem abrigados nas tristes proteções do eu. A pedido do mestre, um anjo nos mostrou as condições em torno dos vários estados da iluminação, as variações de luz e cor que poderiam mais eficazmente destruir os vários tipos de escuridão. Mostram-nos como proteger nossas mentes da tristeza e do medo, como refletir a luz através de nossos pensamentos e ações. Nós fomos instruídos a como conhecer e transmutar os gases malignos soltos, liberados por pensamentos de medo e sensualidade nas regiões purgatoriais. Fomos levados para a torre do templo e nos mostraram uma visão das glórias das 7 esferas celestiais. Só posso indicar vagamente o que significa passar pelo primeiro portão de iniciação no caminho do serviço altruísta. Não é maravilhoso que eu esteja aqui? Pergunta. Não tenho a sorte de ter sido escolhido para um trabalho tão glorioso? Pergunta. Não espere até que você venha. Comece já no caminho que o levará ao templo da iniciação. Todos os mundos verdadeiros são um e se interpenetram. O mensageiro está comigo agora. Ele diz que não devo falar mais sobre este templo e o mestre deste templo e os anjos que ajudam a encaminhar nossa iluminação interior. Na próxima vez eu o levarei para minha própria casa. Falaremos dos assuntos caseiros simples. Boa noite. Nova mensagem, 24 de maio de 1919, 22 horas. Saudações, venha à minha casa, amigo.
minha casa comigo. Quando falei com você há 2 anos, eu não tinha casa estabelecida. Eu era um andarilho solitário, quase sem amigos e muito triste. Você me ajudou então, muitas vezes penso nisso com gratidão. Algum dia você deve me deixar ajudá-lo. Foi-me dito algo do grupo ao qual você pertence. Você está fazendo um trabalho útil. O soldado Dong Jing me pegou pela mão e me levou por uma das principais vias da região do país a que ele pertencia. Eu estava bastante ciente do meu ambiente externo, sentado, escrevendo no convés de um grande navio em um mar ensolarado e tormentoso. Mas também estava ciente dessa viagem interior em regiões de pensamento, em companhia de meu amigo, que ainda prefere ser conhecido como soldado Dong Jing. Deixe os escarnecedores zombarem. Chegará a hora em que experiências como essa serão compartilhadas livremente por muitos homens e mulheres. Enquanto ainda na Terra, tenho medo de falar dessas experiências como parte da minha vida normal e natural. Eu amo meu pequeno lar. O espírito mensageiro me ajudou a criá-lo. Esse caminho leva a ele, o lar. Estes bancos de musgo não são verdes e repousantes? Pergunta. Um ribeiro corre por um lado. Eu fiz amigos com muitas das fadas da água na primavera ao lado da montanha. Este é meu pequeno bosque. Eu o encontrei aqui quando cheguei pela primeira vez. Foi criado por uma alma radiante que agora passou com alegria para uma esfera superior. O espírito mensageiro me disse que eu poderia chamá-lo de meu. Foi em um tempo em que as palavras meu e teu ainda tinham significado para mim. Aqui acima do bosque, na encosta, construí minha casa. Eu quero que você entre comigo. Esse é o meu cão, o meu único companheiro fiel na terra. Nunca te falei sobre ele? Pergunta. Ele morreu enquanto eu estava na França. Eu o encontrei acidentalmente logo que eu cheguei aqui. Ele reconheceu-me e me seguiu. A partir desse momento todo, a solidão real me deixou. Não sei se os animais têm almas imortais. Eu tenho muito a aprender. Posso apenas relatar minhas próprias experiências. E há o Frisker, cheio de vida e alegria. Frisker era um cachorro da raça Manchester Terrier, que certamente parecia tão vivo como qualquer cão poderia ser, cheio de vida e inteligência. Entre em meu lar para que você possa contar aos seus amigos sobre ele. O soldado Dong Jing me levou através de um jardim cheio de árvores e flores a um pequeno bangalô. Devo usar esses termos, embora sejam bastante inadequados e simbólicos. Escadas levavam a uma ampla varanda, através da qual passamos para uma sala circular com uma fonte no centro. Havia flores e imagens em todos os lugares, assentos confortáveis e profundos em alcovas. Um globo de cristal estava em cima de um pedestal, em uma grande lareira. O que parecia fogo ou alguma forma de iluminação tocava através do globo de cristal do lado de trás, enchendo a casa com esplendor. Havia apenas 4 quartos no bangalô, 2 de cada lado do corredor. O primeiro que entramos foi preenchido com livros. Entre as estantes nas paredes havia espelhos estranhos sobre os quais falarei mais tarde. É nesta sala que Dong Jing trabalha e estuda. A próxima sala é onde ele descansa e sonha e renova sua força. A janela de proa dava sobre uma vista maravilhosa que se estendia pelo jardim, descendo a encosta da copa das árvores até um lago de safira no vale verde abaixo. Eu não entrei nos 2 quartos do lado esquerdo do corredor, mas Dong Jing me disse que eram aposento de convidados frequentemente usados por seus 2 amigos soldados que agora trabalhavam em seu grupo de 9. Ele já prometeu me apresentar a eles para que eu possa ouvir suas histórias. Soldado Dong Jing, estou muito satisfeito por você gostar da minha casa. Venha sentar-se na sala. Esse cristal só me foi dado recentemente. Isso reflete muito dos eventos acontecendo ao meu redor nesta parte do país. Os espelhos no meu escritório refletem de forma simbólica os efeitos de grandes eventos e movimentos que ocorrem em seu mundo. Um evento recente em Londres produziu efeitos profundos aqui, no globo de cristal que você está olhando agora. Eu me refiro à reunião do
no Albert Hall, realizado por espiritualistas para demonstrar a proximidade entre o nosso mundo e o seu, e entre o seu mundo e o nosso, e a agir como um memorial para soldados mortos em batalha. Eu estava no salão com meu próprio grupo. Estávamos entre muitos grupos similares. Milhares de soldados desencarnados estavam presentes. Ficamos muito emocionados. O espírito mensageiro voltou para casa comigo quando a reunião terminou e me deu conselhos e orientações interessantes. Vou contar-lhe algumas das coisas em que ele disse na próxima vez que nos encontrarmos. Nova mensagem, 25 de maio de 1919, 10 horas. Parece que existem dois métodos pelas quais se pode levantar a cortina e se comunicar com o nosso mundo. O primeiro é mais comum em uso no presente. Eu estou repetindo as palavras do Espírito Mensageiro, elas não são minhas. É o método automático, isto é, o uso de médios de transe, certos dispositivos mecânicos e escrita automática. O segundo método consiste no desenvolvimento da clarividência normal. Isto é mais seguro, leva aos melhores resultados. Você está usando para falar comigo agora o que o Espírito Mensageiro chama de método clarividente normal. O Espírito Mensageiro deteve-se sobre os perigos relacionados à comunicação automática e as possibilidades de fraude. A venda deve ser levantada por métodos naturais, por visão clarividente e clareaudiência treinadas. Também pode ser levantado com segurança durante o sono. As sessões públicas organizadas profissionalmente com taxas de entrada devem ser desencorajadas. Lembre-se das palavras do Espírito Mensageiro quando esteve com você. O rompimento das vendas deve ocorrer através de processos espirituais e naturais de mente e coração, e não através do emprego de ritual mágico ou transe. Geralmente é um membro de uma família com visão mais profunda do que o resto. Deveria haver grupos familiares em todos os lugares. Eu deveria sentar-se junto em oração e silêncio por meia hora em cada domingo ou dia sagrado, criando condições que nos capacitarão a aproximar-nos. Se um membro do grupo da família fizer a passagem, os outros membros devem aguardar o seu retorno, sentando-se juntos calmamente de maneira usual. No tempo certo, a comunhão será estabelecida com segurança. Há riscos na situação atual. Milhares de almas ansiosas não treinadas aqui e com você estão destruindo as vendas. Eles usam métodos que sugerem como elas são. Seus pensamentos e ações são incontroláveis. O desejo vence a razão. A emoção derrota a vontade. Os tolos entram onde os anjos temem pisar. O Espírito Mensageiro entende muito disso. Fui cuidadosamente treinado antes de poder ser empregado em trabalho útil. Também são necessárias escolas de instrução do seu lado, seu mundo. Tome cuidado com uma reação da onda impetuosa atual de interesse na comunicação entre os mundos. Deve ser praticada na Terra a telepatia entre membros de uma família. Se A em Londres puder falar com B em Sydney e B de Sydney fizer a passagem, então a comunicação direta pode ser estabelecida muito rapidamente. B permanece adormecido por algum tempo, depois acorda e pensa em A em Londres. Se A não esqueceu de B, ele ouvirá o chamado de B, e a comunicação consciente será estabelecida. Essa é a maneira natural. Pode ser praticada sem perigo de puxar B de volta às condições da Terra. Os contatos realizados através de médios são sujeitos, no tempo, a atrasar a alma desencarnada e mantê-la perto da atmosfera terrestre. Estou falando com você agora da minha própria casa, que você visitou e descreveu. Estou sentado no meu escritório, impressionando os meus pensamentos sobre sua mente. Você está visível para mim, no espelho da minha parede. Vejo você sentado em uma mesa no convés de um navio. Você está escrevendo em um caderno. Posso observá-lo claramente, embora eu não esteja nos limites da Terra, nem morando nas regiões das névoas. Eu estou em casa, você está onde você está. Nós nos comunicamos por um método natural, por telepatia. Está tudo bem. Nova mensagem, 25 de maio de 1919, 21 horas. O Espírito Mensageiro me disse que algumas de suas previsões estão sendo cumpridas.
Pedi-lhe para enviar a você mais, a incluir nas mensagens que eu estou enviando a você. Mas ele não acha necessário. Diz ele que as pessoas na Terra já vivem demasiado no passado ou no futuro. As declarações proféticas são interessantes, às vezes úteis, mas frequentemente perigosas. O homem deve viver o dia a dia e fazer o melhor, não ser influenciado por memórias tristes do passado ou por pensamentos temerosos do futuro. Não é fácil, a única coisa real que existe é o presente. Se, porém, você soubesse, estão contidos nele tanto o passado como o futuro. Pedi ao Espírito Mensageiro um conselho sobre o trabalho de cura, como você sugeriu. Ele responde que ainda não chegou a hora de ele falar sobre isso. Estou começando a me interessar pelo trabalho de cura espiritual. Agora eu vou contar-lhe as histórias dos meus dois amigos, como prometido. Eles não desejam que seus nomes sejam divulgados. Chamarei-os o Capitão Y e o Sargento Z. Esses postos eles ocupavam enquanto lutavam antes de chegarem aqui. O Capitão Y deve contar sua própria história. Estava consciente de outra figura sentada com Dong Jing em seu escritório. Um homem alto, vestindo um manto semelhante ao de Dong Jing, com o mesmo símbolo de estrela no grupo em seu peito. Eu era um soldado regular e fui para a França em 1914. Entre os primeiros, fui morto antes que estivesse um ano fora. Não posso te contar muito sobre isso. Era de noite, estávamos recuando, meu cavalo fora morto. Eu estava de pé olhando para ele quando uma granada explodiu perto de mim. Nada pareceu ter acontecido. Eu ainda estava olhando meu cavalo, pois ele estava vivo novamente. O que me pareceu muito estranho. Peguei-o pelo freio e fui embora montado. Toda a ação era mecânica. Não posso lhe dar muitos detalhes. Fui acompanhado por outro homem que conheci. Também andando, um irmão oficial que ficou atordoado pela mesma granada e seu cavalo foi morto. Descobri mais tarde. Ele me perguntou onde estávamos. Eu não podia dizer a ele. Nós logo percebemos que algo deva ter acontecido, mas não pensamos que a morte havia nos alcançado. Nós pensamos que nos perdemos no caminho de retirada e vagamos num país estranho, atordoados pela fadiga e pela falta de comida. Não tivemos um bom sono ou comida durante 4 dias. Fiquei muito aturdido para me perguntar o que aconteceria a seguir. Logo adormeci. Eu não podia ficar acordado, embora eu temesse dormir, para não cair do meu cavalo. Eu acordei para me encontrar no que agora sei ser um salão de descanso. Meu cavalo desapareceu. Também o meu companheiro. Foi apenas recentemente que eu soube que ele não tinha sido morto, mas ficado inconsciente pela granada que me matou. Embora sem sentido, ele conseguiu estar comigo, montado em seu próprio cavalo, que havia sido morto. Ele foi feito prisioneiro, mas agora foi libertado e está bem. Estou tentando chegar a ele. Há pouco mais para lhe dizer. Repousei até o meu guia espiritual me encontrar. Ele me trouxe para o salão de instruções, onde passei muito tempo. Aprendi devagar, era tudo estranho para mim. Então Dong Jing juntou-se ao nosso ciclo e ele me trouxe para você. Nós trabalhamos juntos. Dong Jing vai falar sobre isso. Não há moral para a minha história. Eu venho aqui simplesmente. Sem angústia, eu fiquei muito triste por deixar o seu mundo, mas tenho muitos amigos aqui e posso trabalhar de forma útil. Não tenho mais arrependimentos e espero ser útil na fronteira onde milhares permanecem na ignorância e na miséria. As condições estão melhorando e me disseram que o caos em seu mundo deve ser acalmado. Faremos o melhor possível a partir daqui. Soldado Dong Jing. Meu sargento amigo não está aqui no momento, mas vou falar sobre ele.
Ele foi afogado quando meu sargento amigo não está aqui no momento, mas vou falar sobre ele. Ele foi afogado quando o transporte em que ele estava viajando foi atingido por uma mina. Ele diz que fez um grande esforço e lutou para chegar a uma balsa, mas não teve êxito. Ele não se lembra de qualquer sentimento de angústia enquanto se afogava, quando desistiu de lutar pela última vez. Ele me disse que o naufrágio real na inconsciência não foi desagradável. O sargento Z não sabe quanto tempo ele permaneceu inconsciente. Ele disse que a passagem dele foi suave, que ele percorreu a região da névoa sem percalços, enquanto eu ainda estava com a condição aturdida. Parece que o irmão dele o encontrou rapidamente e o levou com ele. Um vínculo de grande carinho ligou esses dois. Um ano separou a sua chegada. Se for altruísta durante a vida, conseguirá uma ligação de muito amor entre duas almas. E por meio disso, a experiência que se passará ao morrer pode ser livre de perigo, feita agradável, em vez de temerosa. Se eu tivesse sido encontrado por alguém quando cheguei aqui, o sargento Z não sabe quanto tempo ele permaneceu inconsciente. Ele disse que a passagem dele foi suave e que ele percorreu a região da névoa sem percalço, enquanto ainda estava com uma condição aturdida. Parece que o irmão dele o encontrou rapidamente e o levou com ele. Um vínculo de grande carinho ligou esses dois. Um ano separou a sua chegada. Se for altruísta durante a vida, conseguirá uma ligação de muito amor entre duas almas. E por meio disso, a experiência que se passará ao morrer pode ser livre de perigo, feita agradável em vez de temerosa. Se eu tivesse sido encontrado por alguém quando cheguei aqui, meus problemas teriam sido bem menos severos. Fui encontrado, mas como em vida eu estava muito autocentrado. Não conseguia atravessar a névoa de meus próprios pensamentos egoístas, que me enclausuraram por todos os lados. O sargento Z agora trabalha conosco. Você pode observar nosso grupo no trabalho na fronteira, onde a maior parte do nosso tempo é gasto. Mantenha-se em contato conosco, que quando alguém em que você esteja interessado fizer a passagem, nós estaremos lá para facilitar o caminho. Eu voltarei mais tarde. Nova mensagem, 26 de maio de 1919, 10 horas. Gostaria de falar sobre a cura espiritual. Estou começando a estudar esse assunto. Acredito que ela acabará por substituir as drogas e a cirurgia em seu mundo. Aqui todo o trabalho de cura é realizado por permitir à mente refletir os raios de cura de luz provenientes das esferas superiores. Poderia ser o mesmo no seu mundo. O espírito mensageiro me disse que este é um assunto no qual você está muito interessado.
Espero que você me passe suas ideias. Creio firmemente que a cura de enfermidades físicas por métodos espirituais e a eliminação da tranca das porteiras entre o nosso mundo e o seu farão mais do que tudo mais que existe para trazermos o rápido progresso e a felicidade da raça. Faça tudo que estiver ao seu alcance para trazer-nos isso. O Espírito Mensageiro está comigo agora. Você tem alguma pergunta que gostaria de lhe fazer? Pergunta. Você deseja que essas novas mensagens do soldado Dong Jing sejam publicadas? Mensageiro. É o nosso desejo que todos os passos possíveis sejam tomados para despertar entre vocês o interesse nos domínios em que habitamos. A humanidade, excluindo todos os outros interesses, concentrou o pensamento muito tempo apenas sobre o que pode ser sentido, visto e ouvido no mundo material. A vida na Terra não pode durar senão alguns anos. Os homens devem se preparar e se treinar para a vida mais ampla, enquanto ainda estão na Terra. Volte a atenção para as condições deste lado da venda, para que os homens possam vir para suas casas e não para um país que lhes seja estranho. Os pensamentos e experiências do meu filho, conhecido como soldado Dong Jing, devem ser úteis para muito entre vocês. Pergunta. Foi por isso que ele foi autorizado a falar comigo novamente? Mensageiro. Não se trata mais de uma questão de permitir. O soldado Dong Jing tem uma residência estabelecida entre nós e está fazendo um bom trabalho. Quando ele chegou pela primeira vez, eu não estava em condições de se comunicar com o seu mundo, porque ele não tinha entendimento no ambiente em que estava. Pergunta. Como você vê a campanha atual entre espiritualistas para romper o véu que cobre o seu mundo do nosso? Mensageiro. É um resultado natural da guerra. À medida que a raça aumenta sua compreensão espiritual, a necessidade do véu desaparecerá. É parte do plano divino que isso deva ser assim. O mensageiro desconecta aqui a comunicação. Soldado Dong Jing. Eu vejo que as condições em torno de você fazem com que seja difícil aos pensamentos do mensageiro atingir sua mente. Eu estava na sala de fumar, que estava lotada e barulhenta. Quem estava na sala de fumar era o médium. E ele não conseguia captar o que o espírito mensageiro disse. Ele vai falar com você esta noite, quando o seu corpo dorme. E você pode traduzir pensamentos dele para o seu idioma, quando as condições ao seu redor estiverem mais tranquilas. Acabei de voltar para casa vindo da terra da névoa. Acho o trabalho sumamente interessante. Deixei lá um homem que estava muito ansioso por voltar à terra. Ele foi morto em um acidente de rua e está totalmente despreparado para a sua nova vida aqui. A comunicação é interrompida novamente. Condições impossíveis. Soldado Dong Jing promete voltar amanhã. As condições impossíveis eram onde o médio estava, no navio. Nova mensagem, 27 de maio de 1919, 10 horas. Estou sentado no meu escritório, descansando após um período de trabalho árduo na região fronteiriça. É importante que essa esfera deixe de ser uma terra de névoa e escuridão. Quando o brilho dos reinos acima se torna difuso em toda a fronteira, uma grande tarefa será alcançada. Pense o que isso significará. Eu posso explicar melhor por meio de ilustração. Você viu Londres em volta em espécie de neblina amarela. Imagine essa névoa o tempo todo, constantemente, de tal modo que todas as atividades da vida se tornem submissas a ela. A vida inteira na cidade e seus habitantes não se transformariam? Pergunta. Quando a grossa névoa se retirar da fronteira entre o seu mundo e o nosso, uma nova era mais espiritual começará. A alma que chegar se banhará em luz e gravitará imediatamente em direção ao seu próprio céu de descanso e harmonia. O medo da morte desaparecerá. O homem atravessará alegre sem medo o rio. Aqueles que ele deixar atrás dele assistirão sua jornada com os olhos livres de lágrimas. Eles verão os amigos esperando para dar-lhe as boas-vindas no mundo mais amplo. E ele será permitido relatar os que ele deixou
na Terra suas experiências novas e maravilhosas. Não haverá névoa. O pensamento materialista e o medo da morte erguem barreiras entre a nossa vida aqui e a de vocês aí. Tudo isso deve desaparecer. A névoa começou a dissipar-se. Ajude-nos a espalhar o resplendor que irá iluminar tudo completamente. A tarefa não é impossível. Seu mundo precisa de inspiração de reinos superiores. Muitas vezes nossos melhores esforços para romper os véus e iluminar os passos escuros nas mentes dos homens não têm produzido frutos. A névoa apagou a luz e os homens na terra têm vivido na escuridão, ou pelo menos na penumbra. Isto, claro, é simbólico. Quando a fronteira tornar-se livre da escuridão, cheia de luz, então uma nova era começará na terra. As guerras cessarão. A doença e o ódio diminuirão. Os climas físicos melhorarão. As discórdias de todos os tipos serão substituídos por harmonia e progresso. A visão dos homens se estenderá para que o egoísmo e a ganância não pareçam mais atraentes. Você não pode ver qual é a tarefa importante? O desbaste dos véus e a iluminação da fronteira, pergunta. A nova era depende de nós. As forças do mal estão longe. A luz começa a penetrar a escuridão com a qual as mentes dos homens foram preenchidas por tanto tempo. Estas não são palavras vazias. A tarefa diante de nós permanece estupenda, mas a palavra foi adiante. Devemos obedecer nossos guias e mestres. Os poderes do mal, do seu lado e do nosso, lutaram para opor-se à luz. Antes parecia que eles seriam bem-sucedidos. O perigo acabou agora. As nuvens que escondem o sol desaparecerão na chuva. Essa chuva irá purificar a fronteira, lavar a impureza e fluir para as mentes dos homens como novos rios da vida e verdade. O Espírito mensageiro me pede para dizer isso. Ele fala do que sabe. Faça as palavras dele serem compreendidas. O Espírito mensageiro está aqui, vai falar com você. Pergunta. Foi feita referência à formação de escola de instrução em nosso próprio mundo, para treinar homens e mulheres, para ajudar a trazer a transformação espiritual. Aqui Dong Jing acabou de se referir. Como elas se tornarão reais? Espírito mensageiro. Todo grupo de estudantes sérios reunidos no seu mundo pode atrair um guia de nossas esferas que treinará e irá instruí-los durante as horas de vigília enquanto o corpo dorme. Cada grupo deve pedir instruções e orientações invisíveis. Elas serão dadas de várias maneiras. Pode vir através de livros ou amigos no início. Em seguida, um guia gravitará o grupo e tornará possível a comunicação. Quando isso for alcançado, o caminho se torna mais fácil. O guia iluminará a estrada a ser pisada por cada membro do grupo. Novos grupos serão formados com cada membro dos grupos mais velhos. Como um centro, gradualmente, o mundo ficará cercado dessa maneira. Cada grupo vai achar-se em contato com um grupo de alunos já treinados do nosso lado do véu. Purifique e ilumine seu próprio pensamento para que as névoas possam ser dissipadas. Este trabalho é dirigido e abençoado por seres das mais altas esferas. Uma vez que se colocou mãos à obra, não se retorna. Pergunta. Esse trabalho será realizado pelas organizações religiosas do nosso mundo? Espírito mensageiro. Esta nova campanha será levada adiante dentro das organizações existentes e fora delas. Seu progresso não dependerá de credos ou dogmas. Seu progresso afastará superstições e fanatismo. Sua tarefa é realizar seu próprio trabalho sem estorvo ou embaraço proveniente de outros grupos. À medida que o tempo passa, os grupos de trabalhos do seu lado e do nosso estarão ligados harmoniosamente. A luz jorrará da mente para a mente. Nada pode opor-se à iluminação vindoura. Aqui o Espírito mensageiro retirou-se. Nota por Willis Lay Tudor Polly, 28 de maio de 1919, 10 horas. O retorno do soldado Dong Jing não foi completamente inesperado para mim. Estive consciente por algum tempo que ele desejava se comunicar de novo. Quando ele me falou pela primeira vez em março de 1916, não encontrei dificuldade em registrar o que ele queria dizer. Ele parecia estar ao meu lado enquanto eu escrevia sua história. Na atual ocasião, a tarefa tem sido mais difícil. É como se eu tivesse que apanhar as ideias de Dong Jing à medida que elas caem de uma grande altura.
Nem sempre é fácil traduzir as ideias em palavras inteligíveis. Pessoalmente, estou satisfeito pelo fato de que, sem dúvida, é Don Ding quem se comunica comigo de novo, mas não posso oferecer nenhuma prova dessa afirmação. Eu notei esse registro para o que ele possa valer a pena, mas não reivindico nada para ele, esse registro. Tenho tido o hábito de sentar em silêncio no quieto quarto, no meu barco do Nilo, todos os domingos. Nessas ocasiões, meus amigos do mundo inteiro têm me visitado, e meu companheiro FL. No domingo de junho de 1919, um visitante assíduo, JC, falou-me sobre Don Ding e disse que o traria ao barco. Em uma ocasião posterior, Don Ding chegou. Ele não estava mais vestido com um uniforme de soldado, mas com um manto azul e um emblema de estrela de seu grupo sobre o peito. Don Ding pareceu satisfeito ao descobrir que poderia falar comigo novamente. Ele prometeu me contar sobre sua vida atual. E quando eu lhe disse que estava indo para casa por uma longa rota marítima, ele prometeu me visitar diariamente durante a viagem. Esta promessa foi realizada e, embora o navio esteja tão lotado que as condições não sejam boas, espero ter conseguido verter em palavras que possam ser entendidos os pensamentos de Don Ding. Não sei se há algo muito novo ou impressionante sobre a série atual de mensagens recebidas do soldado Don Ding. Elas são interessantes na medida em que mostram como sua perspectiva aumentou desde que ele chegou a um mundo novo. Eu também acho que suas observações sobre a fronteira são úteis e podem ajudar a esclarecer equívocos sobre esse lugar estranho. A visão de Don Ding sobre a vida tornou-se mais otimista e ainda o mensageiro parece satisfeito com a raça estar se aproximando de uma nova e dourada era. Todas as minhas experiências no domínio intermediário que separam, visto que deveriam juntar nosso mundo do mundo mais amplo, me leva à conclusão de que Don Ding está correto no que ele diz na página 62 sobre o pensamento materialista e o medo da morte. Existe outro assunto sobre o qual gostaria de comentar. Na página 68, o mensageiro fala sobre os perigos relacionados com a comunicação automática entre os mundos. Ele insiste fortemente na necessidade do desenvolvimento do que é chamado de clarevidência e clareaudiência normais, desde que se queira obter os melhores resultados. Eu tive alguma experiência de ambos os métodos, tanto o automático como o natural, aos quais ele, Don Ding, se refere, e posso endossar plenamente tudo o que é dito nesse texto. Quanto maior a minha experiência de trabalho em grupo, referido na página 77 e outros lugares, mais certo fico de que este é de longe o método mais saudável e seguro para atravessar os véus e desenvolver a clarevidência natural. Posso repetir o alerta dado na primeira parte das mensagens do soldado Don Ding quanto ao fator de tempo, que uma nova era está surgindo neste triste, tempestuoso mundo é agora aparente. A aurora ainda será a aurora e não a plena luz do dia por muitos anos vindouros. As referências feitas ao rápido progresso da raça não devem ser interpretadas ao pé da letra. O fato também não pode ser avaliado com nenhum grau de precisão, mesmo pelos habitantes do mundo mais amplo. Finalmente, é me dada a permissão para, em nome do soldado Don Ding, agradecer a todas as pessoas que escreveram para expressar seu apreço pelas mensagens que ele deu ao mundo. Espero que a presente mensagem receba uma recepção amigável como a anterior. Willisley Tudor-Pole, soldado Don Ding, a história pessoal de um soldado morto em batalha. New Valley, Spearman, 1966, escrito ou publicado primeiro em 1917.